Já imaginou ter o poder de ficar na mente de um homem durante o dia inteiro, sem precisar mandar uma única mensagem? Ele no trabalho, pensando em você. Ele com os amigos, pensando em você. Ele dirigindo, pensando em você. E tudo isso sem você precisar fazer aquele jogo cansativo de mandar mensagem o tempo todo ou ficar implorando por atenção. Na verdade, é exatamente o oposto. É sobre você se tornar uma presença magnética na vida dele, mesmo quando está ausente fisicamente. Parece impossível? Eu te garanto que não é. E hoje vou te revelar um segredo que mudou completamente a forma como os homens me viam e como eu me relacionava com eles. A psicologia masculina é um território fascinante e muitas vezes incompreendido por nós, mulheres. Mas quando você entende os princípios fundamentais que regem a mente de um homem, principalmente aqueles estudados pelo grande psicanalista Carl Jung, você descobre que existe um caminho muito mais eficiente para conquistar o coração e a mente masculina. Um caminho que não exige que você fique implorando por atenção ou se diminuindo para agradar. Na verdade, é um caminho de poder feminino autêntico. Antes de mais nada, quero que você saiba que passei anos estudando o comportamento masculino, psicologia profunda e os arquétipos de Jung. Tudo isso depois de passar por relacionamentos frustrantes, onde eu era sempre a que corria atrás, a que mandava mensagem, a que ficava ansiosa, esperando uma resposta que demorava horas ou até dias. Eu ficava obcecada, checando o celular a cada minuto, inventando desculpas para mandar mensagem, tentando chamar a atenção de todas as formas. E adivinha, isso só me afastava ainda mais dos homens que eu desejava. A grande virada na minha vida aconteceu quando entendi que estava abordando tudo pelo ângulo errado. Estava tentando forçar uma conexão através de meios artificiais, em vez de trabalhar com as forças naturais da psicologia masculina. E foi aí que os estudos de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos femininos me abriram um mundo completamente novo. Vou compartilhar com você hoje 7 princípios poderosos, baseados nas teorias junguianas, que vão transformar completamente a maneira como os homens te percebem. E o mais incrível, você não vai precisar mandar uma única mensagem para ficar na mente dele o dia inteiro. Na verdade, sua ausência física vai se transformar na sua maior presença psicológica na vida dele. Primeiro, vamos entender o que realmente acontece na mente masculina. Jung descobriu que todos nós carregamos imagens arquetípicas no nosso inconsciente. Para o homem, existe o arquétipo da anima, que é a representação do feminino dentro dele. É essa imagem interna que faz com que ele se sinta atraído por determinados tipos de mulheres. Quando você consegue despertar e conectar-se com a ânima de um homem, você não apenas entra na vida dele, você entra na psique dele de uma forma profunda e duradoura. O primeiro princípio é o que chamo de presença magnética. Não estou falando de beleza física, embora cuidar de si mesma seja importante. Estou falando de uma presença que transcende o físico. É aquela mulher que, quando entra em um ambiente, as pessoas sentem. Não porque ela fala alto ou chama a atenção propositalmente, mas porque ela carrega uma energia serena e confiante. Jung falava sobre o poder da individualidade autêntica, o processo que ele chamava de individuação. É quando você se torna verdadeiramente você mesma, sem máscaras ou pretensões. Para desenvolver essa presença magnética, comece a fazer um trabalho interno profundo. Pergunte-se: quem sou eu além dos papéis que desempenho? O que me faz única? Quais são meus valores mais profundos? Quando você começa a viver alinhada com sua verdade interna, algo mágico acontece. Você desenvolve uma aura de autenticidade que é irresistível para os homens. Eles podem não saber exatamente o que é, mas sentem que há algo diferente em você, algo real e profundo. Nos meus workshops, com mulheres, sempre conto a história da Clara. Ela era uma mulher incrível, bem-sucedida profissionalmente, mas nos relacionamentos sempre acabava com homens que não a valorizavam. Clara estava constantemente mandando mensagens, buscando validação, tentando agradar de todas as formas. Após trabalharmos juntas por alguns meses, focando na construção dessa presença magnética,
ela mudou completamente sua abordagem. Parou de correr atrás e começou a investir na sua própria luz interior. O resultado? O homem que antes mal respondia às suas mensagens começou a procurá-la constantemente, querendo saber mais sobre ela, fascinado pela mulher confiante e misteriosa que Clara havia se tornado. O segundo princípio é o mistério consciente. Jung falava sobre a importância do mistério na psique humana. Nós somos naturalmente atraídos por aquilo que não compreendemos completamente, por aquilo que nos intriga. O problema é que na era digital estamos constantemente revelando tudo sobre nós mesmas. Postamos cada pensamento, cada refeição, cada momento do nosso dia. E inconscientemente, quando estamos interessadas em um homem, tendemos a nos tornar um livro aberto, contando tudo sobre nossa vida, nossos medos, nossos sonhos. Não estou sugerindo que você seja falsa ou crie uma persona misteriosa artificial. Estou falando sobre preservar aspectos da sua vida e da sua personalidade, revelando-os gradualmente. É como um bom livro que vai desvendando a trama aos poucos, mantendo o leitor interessado até a última página. Quando você revela tudo de uma vez, não sobra nada para ser descoberto, nada para ser conquistado. Na prática, isso significa não contar toda a sua história de vida no primeiro encontro, não compartilhar cada pensamento e sentimento por mensagem, não estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dar espaço para que ele sinta sua falta, para que ele se pergunte o que você está fazendo, com quem está, o que está pensando. Esse espaço de imaginação é onde você vai habitar a mente dele durante todo o dia. Lembro-me de uma cliente, Mariana, que estava completamente apaixonada por um colega de trabalho. Ela buscava qualquer desculpa para iniciar conversas por mensagens, respondia instantaneamente a qualquer contato dele e basicamente tinha se tornado totalmente previsível e disponível. Trabalhamos no desenvolvimento desse mistério consciente e ela começou a criar mais espaço. Deixava algumas mensagens para responder mais tarde, não contava todos os detalhes do seu dia, cultivava interesses e atividades que eram só dela. Em poucas semanas a dinâmica mudou completamente. Ele começou a procurá-la mais, a fazer perguntas, genuinamente interessado em descobrir as diferentes camadas da personalidade dela. O terceiro princípio é o que chamo de espelho da alma. Jung acreditava que projetamos aspectos não reconhecidos de nós mesmos nos outros. No caso dos homens, eles frequentemente projetam sua ânima, o feminino interior, nas mulheres por quem se sentem atraídos. Quando você entende esse mecanismo, pode usá-lo a seu favor. A chave aqui é se tornar um espelho que reflete não apenas o que ele é, mas o que ele pode se tornar. Isso não significa falsidade ou manipulação. Significa ver genuinamente o potencial dele e espelhá-lo de volta. Quando você consegue enxergar o melhor em um homem, mesmo aspectos que ele próprio talvez não reconheça totalmente, você cria uma conexão poderosa. Ele se sente não apenas visto, mas compreendido em um nível profundo. Na prática, isso significa ouvir verdadeiramente quando ele fala, não apenas esperando sua vez de falar. É fazer perguntas que o levem a refletir sobre si mesmo. É reconhecer suas qualidades e potenciais, não com elogios vazios, mas com observações perspicazes. Quando um homem sente que você o enxerga de uma maneira que ninguém mais enxerga, ele não consegue tirar você da cabeça. Uma cliente minha, Renata, aplicou esse princípio com um homem por quem estava interessada há meses, mas que parecia vê-la apenas como amiga. Em vez de continuar na mesma dinâmica, ela começou a praticar essa escuta profunda e esse reconhecimento genuíno do potencial dele. Numa conversa, ele mencionou casualmente um sonho antigo de abrir um restaurante, algo que nunca havia compartilhado com ninguém. Em vez de apenas dizer "que legal" e mudar de assunto, ela fez perguntas genuínas, demonstrou que podia visualizá-lo realizando esse sonho, e nos dias seguintes, enviou a ele um artigo sobre um chefe que tinha uma história semelhante à dele. Esse pequeno gesto, que demonstrou que ela realmente o havia escutado e enxergado, mudou completamente a forma como ele a via. Semanas depois,
Ele confessou que não conseguia parar de pensar nela desde aquela conversa. O quarto princípio é a polaridade yin-yang. Embora este conceito venha da filosofia oriental, ele se alinha perfeitamente com as ideias de Jung sobre a integração de opostos. Jung falava sobre a necessidade de integrar aspectos masculinos e femininos dentro de nós para alcançar a totalidade. Na dinâmica de relacionamentos, essa polaridade é fundamental. Muitas mulheres modernas, na tentativa legítima de serem independentes e assertivas, acabam adotando uma energia predominantemente masculina, yang, em todas as áreas da vida, inclusive nos relacionamentos. Isso cria um desequilíbrio, pois dois yangs juntos geram competição em vez de atração. Entenda bem, não estou sugerindo que você diminua sua independência ou força. Estou falando sobre a capacidade de fluir entre diferentes tipos de energia, dependendo do contexto. No trabalho, você pode precisar de mais energia yang, assertiva, focada em objetivos, analítica. Mas nos relacionamentos, permitir-se expressar mais sua energia yin, receptiva, intuitiva, fluida, cria uma polaridade magnética com a energia masculina dele. Para um homem pensar em você o dia todo, ele precisa sentir essa polaridade, essa dança entre o masculino e o feminino. Isso cria uma tensão erótica e emocional que é extremamente poderosa. Na prática, isso significa desenvolver e valorizar qualidades tipicamente femininas como sensualidade, intuição, receptividade e expressividade emocional, sem nunca abrir mão da sua força interior. Paula, uma executiva de sucesso, sempre se queixava que os homens pareciam intimidados por ela. Ao analisarmos seu comportamento, percebemos que ela tratava encontros românticos como reuniões de negócios, controlando a conversa, fazendo todas as perguntas, decidindo o próximo passo. Quando ela começou a permitir mais espaços de silêncio, a ser mais receptiva, a deixar que o homem também tomasse iniciativas, a dinâmica mudou completamente. Ela não deixou de ser a mulher poderosa que sempre foi, apenas permitiu que sua energia yin também se expressasse. O quinto princípio é o que chamo de imaginação ativa. Este é um conceito diretamente derivado das técnicas terapêuticas de Jung. A imaginação ativa é uma forma de dialogar com o inconsciente através de imagens e símbolos. No contexto dos relacionamentos, isso significa entender o poder das imagens mentais e como elas afetam a psique masculina. Os homens são extremamente visuais por natureza. Uma imagem poderosa pode ficar gravada na mente deles por muito tempo. Não estou falando apenas de atração física, embora isso também seja importante. Estou falando sobre criar momentos e experiências que se transformam em imagens mentais inesquecíveis. Na prática, isso pode significar surpreendê-lo com uma experiência única quando estiverem juntos, algo que ele não espera. Pode ser usar um perfume marcante que se torna sua assinatura pessoal. Pode ser o modo como você joga seu cabelo de um jeito específico, ou uma risada genuína que ilumina todo o seu rosto. São pequenos detalhes que criam imagens fortes na mente dele. Lembro-me de Camila, que aplicou esse princípio de forma brilhante. Ela estava saindo com um homem há algumas semanas, mas sentia que não estava realmente entrando na mente dele. Durante um encontro casual enquanto caminhavam por um parque, começou a chover inesperadamente. Em vez de correr para se abrigar como seria o esperado, ela pegou a mão dele e o puxou para dançar na chuva, rindo como uma criança. Aquele momento espontâneo, aquela imagem dela de cabelos molhados completamente presente e viva, ficou gravada na mente dele. Meses depois, já em um relacionamento sério, ele confessou que não conseguia parar de pensar nela depois daquele dia, e que a imagem dela dançando na chuva vinha à sua mente constantemente quando estavam separados. O sexto princípio é o da sincronicidade significativa. Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade para descrever coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade normal, mas que parecem ter um significado profundo. No contexto dos relacionamentos, isso se traduz em criar conexões que parecem predestinadas, quase mágicas. Quando você presta atenção aos detalhes que ele menciona,
aos interesses dele, aos sonhos e medos que ele compartilha. Você pode criar momentos de sincronicidade que o farão sentir que vocês têm uma conexão especial, única. Isso pode ser tão simples quanto mencionar um livro que se relaciona com algo que ele disse semanas atrás, mostrando que você realmente o escuta. Ou pode ser perceber que vocês têm uma visão de mundo semelhante em aspectos profundos e inesperados. Esses momentos de coincidência significativa ficam na mente de um homem porque tocam algo profundo no inconsciente dele. Ele começa a sentir que há algo especial entre vocês, algo que transcende o comum, e isso o faz pensar em você constantemente. Uma cliente, Amanda, usou esse princípio com um homem que estava conhecendo. Ele havia mencionado brevemente, em uma das primeiras conversas deles, um autor obscuro que tinha sido importante na adolescência dele. Semanas depois, quando já tinham saído algumas vezes, ela casualmente mencionou que havia encontrado um livro desse autor em um sebo e se lembrado dele. O impacto foi imediato. O fato dela ter se lembrado desse detalhe aparentemente insignificante e ter feito essa conexão criou um momento de sincronicidade que aprofundou consideravelmente o vínculo entre eles. O sétimo e último princípio é o da integração sombra. Jung chamava de sombra aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos ou não reconhecemos. Todos temos uma sombra, aspectos que consideramos inaceitáveis ou que a sociedade nos ensinou a esconder. Paradoxalmente, são muitas vezes esses aspectos que criam as conexões mais profundas entre as pessoas. A maioria das mulheres tenta mostrar apenas seu lado perfeito quando está conhecendo um homem. Escondemos nossas inseguranças, nossos medos, nossas partes estranhas ou intensas. Mas é justamente quando nos permitimos ser vulneráveis, quando mostramos nossas imperfeições de forma autêntica, não como uma estratégia, mas como um ato de autenticidade, que criamos conexões verdadeiramente profundas. Isso não significa transformar um encontro em uma sessão de terapia ou despejar todos os seus problemas nele. Significa permitir-se ser humana, com todas as complexidades que isso envolve. Quando você demonstra que aceita suas próprias sombras, você cria um espaço seguro para que ele também possa ser autêntico. E não há nada mais magnético do que essa autenticidade mútua. Carolina aplicou esse princípio de forma belíssima. Ela sempre tentava parecer perfeitamente controlada e positiva em seus relacionamentos anteriores, escondendo qualquer sinal de vulnerabilidade. Isso criava conexões superficiais que nunca duravam. Quando começou a conhecer Mateus, decidiu ser mais autêntica. Durante um jantar, quando ele perguntou sobre sua família, em vez de dar a resposta polida habitual, ela compartilhou honestamente sobre a relação complicada que tinha com seu pai e como isso havia afetado sua vida. Essa vulnerabilidade autêntica, compartilhada no momento certo e da forma certa, criou uma conexão instantânea e profunda entre eles. Ele se sentiu honrado pela confiança dela e, naturalmente, também começou a se abrir mais. Essa troca genuína criou um vínculo que nenhuma estratégia artificial poderia criar. Agora você pode estar se perguntando, tudo isso é muito bonito, mas como eu realmente faço para que ele pense em mim o dia todo sem mandar mensagem? A resposta está na integração desses 7 princípios em um sistema coerente que trabalha com a psicologia masculina, não contra ela. Quando você desenvolve sua presença magnética, cultiva um mistério consciente, torna-se um espelho da alma dele, trabalha com a polaridade yin-yang, cria imagens poderosas através da imaginação ativa, estabelece momentos de sincronicidade significativa e se permite ser autenticamente imperfeita, você cria uma impressão tão forte na psique dele que ele naturalmente pensará em você, mesmo quando você não está por perto. É importante entender que isso não é manipulação. Você não está tentando controlar a mente dele ou forçá-lo a pensar em você. Você está simplesmente trabalhando com os princípios naturais da psicologia humana para criar uma conexão genuína e profunda. A diferença é sutil, mas crucial. E aqui está o paradoxo maravilhoso. Quanto menos você tentar controlar a situação,
Quanto menos você ficar obcecada em saber se ele está pensando em você, quanto menos você depender da validação constante através de mensagens, mais poderosa será sua presença na mente dele. É um trabalho interno, não externo. É sobre se tornar uma mulher que naturalmente fica na mente dos homens, não por estratégias artificiais, mas pela força da sua autenticidade e presença. Vamos falar sobre como isso se traduziu na vida real de outra cliente minha, Juliana. Ela estava completamente apaixonada por um homem que parecia interessado, mas nunca dava o próximo passo. Eles conversavam por mensagem constantemente, mas a relação não evoluía. Juliana estava sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre iniciando conversas. Ela estava, sem perceber, eliminando qualquer espaço para que ele sentisse falta dela ou pensasse nela com desejo. Quando começamos a trabalhar juntas, a primeira coisa que fizemos foi criar esse espaço. Ela começou a se dedicar mais à sua própria vida, retomou hobbies que havia abandonado, fortaleceu amizades que tinha negligenciado, focou em seu crescimento pessoal e profissional. Naturalmente, isso significou que ela estava menos disponível para mensagens constantes. Ao mesmo tempo, ela começou a trabalhar internamente nos 7 princípios que compartilhei com você. Desenvolveu sua presença, tornou-se mais misteriosa, não artificialmente, mas como consequência natural de ter uma vida rica e ocupada. Praticou ver o melhor nele e refletir isso de volta. Permitiu-se ser mais receptiva quando estavam juntos. Criou momentos memoráveis que ficariam na mente dele. Prestou atenção aos detalhes que criariam sincronicidade e permitiu-se ser vulnerável de forma autêntica. O resultado? Em poucas semanas, a dinâmica entre eles mudou completamente. Ele começou a iniciar mais contato, a fazer planos com antecedência para garantir tempo com ela, a compartilhar pensamentos e sentimentos mais profundos. Sem que ela precisasse dizer uma palavra sobre isso, ele começou a comentar como pensava nela durante o dia, como algo simples, como o cheiro de jasmim o fazia lembrar dela instantaneamente, como ele se pegava sorrindo ao pensar em algo que ela havia dito. E o mais bonito, isso aconteceu não porque ela estava tentando manipulá-lo ou jogando jogos, mas porque ela havia se tornado uma presença genuinamente magnética na vida dele. Ela havia criado um espaço onde ele podia sentir a falta dela, onde podia desejar sua presença. E, paradoxalmente, foi esse espaço que intensificou a conexão entre eles. É isso que quero para você. Não quero que você use essas informações como táticas ou truques. Quero que você as integre profundamente, que as use para se tornar uma versão mais autêntica e magnética de si mesma. Porque quando você faz isso, não apenas os homens pensam em você constantemente, mas você também atrai o tipo de homem que realmente vale a pena ter em sua vida. Homens que apreciam sua autenticidade, que respeitam seu espaço, que se sentem naturalmente atraídos pela mulher incrível que você é. Vamos ser honestas aqui. Não queremos apenas que qualquer homem pense em nós. Queremos que o homem certo pense em nós, que se sinta naturalmente atraído pela nossa essência, que nos valorize pelo que realmente somos. E isso só acontece quando paramos de jogar jogos e começamos a trabalhar com os princípios profundos da psicologia humana para criar conexões genuínas. As teorias de Jung nos mostram que existe um caminho mais profundo e satisfatório para os relacionamentos, um caminho que honra tanto o masculino quanto o feminino, que cria espaço para mistério e descoberta, que valoriza a autenticidade acima das estratégias superficiais. E o mais incrível é que quando você segue esse caminho, não apenas se torna inesquecível para os homens em sua vida, mas também se torna mais plena e realizada como mulher. Imagine como seria sua vida se você não precisasse mais ficar obcecada checando mensagens, se você não sentisse mais aquela ansiedade de estar sempre disponível, sempre agradando, sempre correndo atrás. Imagine como seria libertar-se desse padrão esgotante e, ao mesmo tempo, se tornar ainda mais atraente e magnética para os homens que realmente importam. É possível. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes com minhas clientes. Vi mulheres transformarem completamente seus relacionamentos, não mudando os homens em suas vidas,
mas mudando a relação que tinham consigo mesmas. Porque no final das contas, é disso que se trata. Quando você trabalha nesses 7 princípios, você não está apenas aprendendo a fazer um homem pensar em você o dia todo. Você está aprendendo a se tornar uma mulher que naturalmente fica na mente e no coração das pessoas que cruzam seu caminho. Você está pronta para dar esse passo? Pronta para deixar de lado os jogos cansativos, as ansiedades, as estratégias que nunca funcionam realmente? Pronta para abraçar um caminho mais profundo e satisfatório para os relacionamentos? Se a resposta for sim, convido você a começar hoje mesmo. Escolha um dos 7 princípios que mais ressoou com você e comece a integrá-lo em sua vida. Observe o que muda, não apenas nos homens ao seu redor, mas em você mesma, porque a verdadeira transformação sempre começa de dentro para fora. E lembre-se, você não precisa mandar mensagem para estar presente na mente dele. Na verdade, é muitas vezes no silêncio, no espaço entre as palavras, que a verdadeira conexão floresce. É quando você não está fisicamente presente que sua presença psicológica pode se tornar mais poderosa. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele vou te ensinar técnicas específicas para desenvolver cada um desses 7 princípios junguianos na sua vida amorosa. Clique no card e confira. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com uma amiga que talvez precise ouvir essas palavras hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar toda a trajetória de um relacionamento. Até o próximo vídeo.